Parte 2, contando coisas, número 2. Pois bem, eu tava muito mal de saúde, né? E eu não entendi algumas coisas também, porque assim, pensa numa pessoa, gente, que tem dificuldade com produto químico, né? Eu sempre tive dificuldade com medicamento, né? Medicamentos alopáticos, sempre, sabe? Isso há muito tempo, e eu não entendia, né? Eu ia tomar remédio alopático, vinha tudo quanto é efeito colateral, e de tanto vir efeito colateral, eu não sou alérgica a nenhum medicamento, mas fazia mal em vez de fazer bem, ou não fazia efeito. Eu falava, gente, o que tem em mim que não aceita? Né? Como que eu vou conseguir me tratar? Né? Porque antes eu não ficava doente até a minha conversão. Olha só, até a minha conversão eu não ficava doente. E aí muitas curas eu tive através só da oração, da fé e da oração. Muitas, muitas, muitas. Eu vivi muito milagre de cura. Só que tinha umas coisas que não. Tinha umas coisas a nível emocional que não tinha jeito. Né? Não tinha jeito. Eu não entendia por que que eu era tão brava, por que eu era tão nervosa, por que eu era tão estressada, porque tanta coisa que eu tinha emocional, sintomas depressivos e ansiosos e uma série de coisas que eu não entendia nada. Eu falava, meu Deus, tem um negócio em mim que não tá. E o pior é que remédio não resolve, né? Há uns anos atrás, antes de eu ser terapeuta, eu fui psiquiatra, eu fui para tomar antidepressivo, eu fui. Meu, eu ia pra igreja, eu ia tudo pode imaginar, mas não passava, né? Então, assim, eu recebia muito julgamento e muito medicamento e nenhum dos dois resolvia o meu problema, sabe? Aí quando eu tava contando, entrou o início da pandemia, antes de fechar a quarentena, e eu faço caminhada, eu gosto de fazer caminhada. Eu mudei minha alimentação há muitos anos, né? Mais natureba, e conforme eu fui me alimentando mais natureba, aquilo que eu tinha com medicamento ficou pior, né? Não só com medicamento, mas com os produtos químicos. Isso começou a complicar a minha saúde, né? Vamos falar assim, tudo que vem que não é natural começou a não me fazer bem, né? Aí eu falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo comigo que eu não posso usar uma maquiagem que não seja natureba e orgânica. Eu não posso usar sabonetes com química, tem que ser glicerinado. Né? Não estou podendo usar tintura no cabelo porque não aguento o cheiro. Né? Um monte de coisa começou a ficar assim, né? Com alimentos químicos, com tudo. Começou a mudar a minha estrutura assim. Né? Isso já vem de um tempo. Eu emagreci mais de 30 quilos, passaram minhas dores no corpo, sabe? Começou a mudar e eu falo que tudo acontece assim, vai acontecendo na minha vida. E eu tive vontade, né? Eu tenho um parque próximo à minha casa e eu fui fazer caminhada no parque. Eu amo fazer caminhada, amo estar no meio da natureza, sabe? Eu fico bem. Né? Quando eu fico muito longe da natureza, eu começo a ficar totalmente mal, porque eu sou muito sensível, eu sempre fui muito sensível. Né? E essa sensibilidade eu não entendi. Que sensibilidade é essa que eu tenho com tantas coisas, né? Isso não me faz bem, porque eu não consigo ter uma vida como todo mundo tem. E aí, gente, eu tava no parque, me deu vontade de abraçar uma árvore. Né? Mas eu tava com vergonha de fazer isso. Tava com vergonha. Aí, como eu tava com vergonha, eu dei um abraço na árvore, tinha gente olhando, peguei e saí fora. Né? Não fiquei satisfeita com aquilo. No dia seguinte eu peguei e fui de novo, vi que não tinha ninguém olhando, eu peguei, gente, abracei uma árvore, fechei os meus olhos e vocês não vão acreditar, eu vou falar pra vocês. Quando eu abracei a árvore, começou a me vir um sentimento, eu pedi perdão pra árvore, gente. Eu pedi perdão, sabe? Porque eu senti mesmo essa coisa da gratidão pela minha vida aqui, ó, sabe? Pela minha vida material, pela minha vida orgânica, por aquilo que tem aqui. Eu comecei, eu pedi perdão, porque assim, eu tinha me reconciliado com Deus, tinha me reconciliado através de Jesus como governador dessa terra maravilha, mas eu deixei pra lá, sabe? A minha gratidão por ser alguém da terra, né?
E eu fui lá e eu comecei a ter uma crise de choro, eu tive uma catarse mesmo, assim, sabe? Chorando, 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 chorando. E daquele dia em diante, o que aconteceu comigo? Eu ponho a mão nas plantas, as plantas crescem, né? As flores que dava uma vez no ano, dá duas. Começou a acontecer a minha paz com o Criador, né? Com a criação, respeito de onde eu vim como ser humano, né? E agradecimento por aquilo que Ele nos deu através dela, né? Na Bíblia a gente fala que tem quem diga que o lado feminino de Deus é a Shekinah, é a presença de Deus, mas eu acredito que a Shekinah está na energia de tudo que há na natureza, da criação, daquilo que Ele fez. Então eu comecei a ver Deus nesse lado materno, esse lado feminino, esse lado provedor das coisas no mundo físico, através da natureza. Então, assim, tudo voltou para Ele de novo, entendeu? Só que sabe quando você parece que tira um peso de você, né? Eu comecei a ficar mais compreensiva, comecei a ficar mais amorosa, comecei a ficar mais de boa mesmo. Parece que faltava esse lado para equilibrar o meu feminino, o meu masculino dentro de mim, a minha espiritualidade, me botar no eixo. Eu comecei a melhorar muito, vocês não têm noção, né? Muito, muito mesmo, porque você vai se sentindo mais pleno, entendeu? Eu tô num processo de transformação muito forte desde o início da pandemia. Não é porque eu sou terapeuta, não é porque eu entendo da Bíblia que eu sou uma pessoa perfeita, né? Todos nós estamos em aperfeiçoamento, mas eu ganhei muito de lá pra cá, né? E eu tinha muitas coisas para resolver na minha vida, né? Agora não tenho tantas como eu tinha, mas sabe quando você começa a ver que você deve dar um avanço, sabe? Você dá um avanço. Então, eu queria falar isso para vocês, sabe? Eu acho que isso tem muito a ver com a construção do canal e de tudo que eu passo para vocês aqui, sabe? Eu dou toda a honra, toda a glória, tudo ao Deus Criador, né? Eu compreendo o que Ele pediu para centrar nele como Pai, como um provedor de todas as coisas, né? E entendi muito bem, né, que para eu ser uma pessoa madura, que eu preciso de Jesus para me instruir, né? Que esse Espírito de Deus que foi liberado esteja em mim para me ajudar a transformar, e que eu vivo num mundo, sabe, aonde as coisas mais maravilhosas que existem, inclusive as pessoas, foi Deus quem criou. Então, o meu respeito pelo ser humano, independente da crença dele, independente, se tornou maior, sabe, como uma diversidade de pessoas que Deus fez. Então, para mim, as pessoas são de Deus, as coisas são de Deus, tudo que é vivo é de Deus, né? E eu gosto muito de observar eu amo o ser humano, contanto que eu trabalho com o ser humano, eu não trabalho com a natureza, eu trabalho com o ser humano. Então, eu comecei a perceber coisas, ser mais compreensiva, mais sábia, quando uniu todas essas coisas em mim, né? Eu comecei a melhorar no meu relacionamento familiar, comecei a melhorar em tudo, gente, em tudo, a nível relacional, de compreensão e tudo, assim, tem melhorado dia após dia. Então, é isso, hoje é o Dia das Bruxas e eu agradeço muito, sabe? Eu agradeço muito por ter isso no meu DNA, entendeu? E ter recebido o chamado, uma oportunidade de transmutar, de dar uma evolução, porque eu vejo isso como uma evolução, né? Uma evolução na minha geração, né? De dar um direcionamento espiritual para potencializar os dons e as coisas que foi dado por Deus, né? A gente está sempre em transformação e o conhecimento, as experiências vai nos conduzindo para um caminho, né? Nós estamos buscando o caminho da unidade, né? A gente está saindo das parcialidades, seja em todo mundo tem parcial, né? Mas a gente está sendo chamado, conduzido para ir caminhar numa mesma direção, né? Para voltar tudo para o Criador, né? Para voltar tudo para Ele,
né? E para aquilo que todo mundo espera, porque no fundo, tanto no esoterismo, tanto com todo mundo que lida com a natureza, tanto quem lida com a astrologia, por isso que eu falei, tanto quem lida com ufologia, eu ouço todo mundo, sabe? Sem preconceitos mesmo, eu ouço todo mundo, mas todo mundo está procurando algo que não está unindo tudo na mesma coisa, né? Então, como eu recebi esse chamado, a revelação, e até vi Jesus, né? Já falei, eu tive uma revelação, eu vi, né? E ele não se apresentou de uma forma que eu lendo a Bíblia iria entender, ele se revelou de uma forma que era para eu procurar o significado da letra Aleph e o que ela queria dizer, então significa que não foi algo influenciado pelo meu conhecimento prévio de coisas, né? Eu nunca tinha ido atrás disso. Então, toda a construção da minha espiritualidade me leva para isso. Então, tudo que eu passo para vocês aqui, eu consigo enxergar isso nas ciências, eu consigo enxergar isso nos conhecimentos, eu consigo enxergar em tudo, sabe? Parece que a sua visão foi aberta, né? Porque na unidade você consegue ver aquilo que é sombra e aquilo que é real, né? Aquilo que é parcial e aquilo que é total. Parece que a gente tem um negócio que não dá para explicar, né? A gente consegue ter uma amplitude de visão que a gente fala, poxa, eu nem mereço. Eu nem mereço saber de tudo isso, entendeu? Eu não mereço. Mas eu acredito que eu nem mereço saber de tudo isso, porém, a única coisa que Deus, acho que olha para mim é que eu falo com sinceridade que eu estou falando para vocês, né, que eu estou em recuperação de muitas coisas na minha vida, né, mas que eu não tenho medo de falar. Eu não tenho, eu acho que a única coisa que Deus deve olhar é o meu coração e que eu não tenho medo de falar para as pessoas aquilo que eu vivo e que Ele me mostra. Né? Eu não espero que as pessoas concordem comigo, elas podem não concordar, mas a minha parte é falar. A minha parte é falar aquilo que eu vivo, aquilo que eu creio, aquilo que aconteceu comigo, entendeu? Essa é a minha parte, é compartilhar daquilo que aconteceu comigo, né? E honestamente, assim, eu tenho tanta convicção nas coisas que eu falo para vocês, devido a tudo que aconteceu, né? E que tem outras pessoas que têm vivido isso. Que a única coisa que eu posso fazer é compartilhar, né? E que vocês saibam que por eu ter passado por muitas etapas na minha vida, por aprendizados parciais aqui, ali, ouvir muitas pessoas, né? Porque eu falo, não tenho preconceito no ouvido, isso me ajuda muito, né? Vem de mim isso, né? Se eu gosto da liberdade, eu tenho que respeitar a liberdade dos outros, né? Mas eu não preciso deixar de falar daquilo que eu vivi, daquilo que eu creio, daquilo que eu conheço espiritualmente, por medo, sabe? Eu fui livre da Inquisição, tanto no judaísmo quanto na bruxaria, ou pela fé judaico-messiânica, pelos crentes em Jesus lá do início da Bíblia, pelos apóstolos que morreram para nos falar coisas, né? Gente do céu, né? Todo mundo se esculhambou, e se eu estou viva hoje, eu quero honrar também essas pessoas, trazendo aquilo que tem de mais puro e de melhor. E se hoje na minha geração, toda geração, ela dá um avanço, né? Quando a gente repete as histórias e segue algo ancestral exatamente como tá, a gente não está dando um avanço as coisas para chegar onde todo mundo quer, que é na unidade, num reino de paz. Né? Todo mundo quer a paz mundial, todo mundo quer um reino de amor, todo mundo anseia as mesmas coisas e tem vindo por muitos caminhos. Né? E eu compreendo, porque eu já vivi as parcialidades em vários caminhos. Né? Mas isso é o que eu vejo hoje. Né? Essas são as experiências que eu tenho hoje. Então, eu espero colaborar com vocês. Né? E estou com todo o meu respeito às bruxas, né? Com todo o meu respeito ao pessoal que está comemorando hoje o das bruxas, em homenagem à minha ancestralidade, até onde foram nas suas compreensões e entendimentos. Sou grata pela vida delas. Então, nas nossas semelhanças, nos abraçamos, nas nossas diferenças, eu prefiro amar vocês. Grande beijo.